Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada. E aí, a poucos dias do grande Dia Internacional da Mulher, trazemos um tema que é bastante significativo e bastante desafiador para nós mulheres, que é aí essa fase do climatério e também da menopausa. Vamos falar sobre os desafios que envolvem essa fase da nossa vida, vamos falar sobre sintomas e principalmente sobre formas de tratamento. Caso você não seja mulher, caso você seja um marido, um irmão, um filho, te convido a você fazer parte aqui do nosso bate-papo para você também saber entender um pouco a respeito dessa fase que é tão desafiadora para a maioria das mulheres. Se você lembrou de alguém aqui, esse nosso bate-papo vai interessar, nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Te convido, é claro, a você compartilhar aí o nosso link de transmissão para a informação que precisa chegar a essa pessoa que necessita saber mais a respeito desse tema. Te convido também a você fazer parte aqui do nosso bate-papo pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos aqui à sua disposição para ouvir o seu relato, para entender a respeito da sua dúvida, qual o assunto, qual parte que está aí tirando o seu sono, que você precisa obter mais informações. Caso você não queira se expor, fique tranquilo, basta você deixar claro para a nossa produção que você não quer ser identificado, que eles vão tomar todo o cuidado, mas a gente vai trazer aqui a sua dúvida para os nossos especialistas, combinado? E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no Instagram, no @consulta ao doutor Hit TV. Estamos de Instagram, não mais tão novo, mas caso você ainda não nos siga, por favor, entra lá e passe a nos seguir. E aproveite, é claro, para participar da nossa enquete do dia. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, gente. Desafios da menopausa. Na sua opinião, as mudanças e as dificuldades na relação com o seu marido, com a sua esposa, os hormônios e os impactos na saúde, de que forma essa mudança toda tem afetado o seu corpo? Ou a influência ou os impactos na vida profissional, de que forma você acha que isso está sendo um grande desafio no seu relacionamento com as pessoas no seu trabalho, no seu relacionamento com o seu trabalho, na forma como você se vê diante dessa sua obrigação aí do dia a dia de ter que trabalhar e lidar aí com tantas mudanças que estão acontecendo aí dentro. Então, clica na alternativa que a gente vai trazer esse tema, é claro, para o nosso bate-papo. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dos nossos entrevistados de hoje, dos nossos especialistas? Na tela, diretor. Vamos começar pelo doutor Carlos Del Roy. Ele atua na área, gente, já há 35 anos. Sua trajetória profissional começou de forma inesperada, pois, como ele mesmo diz, ele foi escolhido pela ginecologia ao trabalhar em uma maternidade no 3º ano da faculdade. Olha só que interessante. Ele se diferencia pelo atendimento acolhedor e também pela prática da ginecologia minimalista, priorizando condutas mais seguras e também equilibradas para suas pacientes. Um dos desafios que enfrenta é lidar com a influência das mídias sociais e também a disseminação de fake news sobre saúde. Vamos saber mais a respeito, gente, agora da Isabela Figura. Atua na área há 7 anos. A escolha pela profissão foi motivada por sua paixão pela saúde da mulher e pelo desejo de acompanhar todas as fases. Seu grande diferencial está no atendimento humanizado, com empatia e a personalização para cada paciente. No dia a dia, enfrenta o desafio de combater a banalização da medicina séria e baseada em evidências em uma sociedade que frequentemente prioriza a estética e as visualizações nas redes sociais. Gente, eu entendi que os desafios de vocês são praticamente os mesmos, o combate às fake news. Isso tem sido um grande problema no dia a dia de vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Dani. Obrigado. Falamos a mesma coisa, né? Exatamente. A gente tem uma diferença de 30 anos de formado. Olha que interessante, gente. Eu fico feliz de ver a Isabela, jovem médica. Antes de mais nada, eu queria dar parabéns antecipado a vocês pela... Obrigada. Dia das Muito obrigada. Obrigado pela Rede TV, parabéns pelo programa. É um desafio. Eu acho que a Isabela, bem mais jovem do que eu podia ter sido minha aluna, ela focou ali, a gente nem combinou, porque a gente nem se conhecia, né?
Acho que é importante. Eu vou deixar a Isabela falar, que eu já tenho um conceito para formar, mas ela é mais jovem do que eu, talvez sabe lidar melhor com isso, né? Boa tarde, Dani. Obrigada pelo convite. Sem nem a gente ter combinado, a gente falou exatamente a mesma coisa, porque hoje em dia a medicina séria, baseada em evidências, com foco assim na saúde do paciente, está completamente banalizada. Tanto pelos profissionais e também pelas pessoas que às vezes buscam uma cura rápida, uma promessa, e daí que os tratamentos começam a ser ineficazes, colocando o risco do paciente, né, a vida do paciente em risco. Então, acho que esse é o grande desafio para quem tenta fazer uma medicina séria baseada em evidências nos dias de hoje. Ainda mais com o crescente uso das redes sociais, muitas pessoas, às vezes, em busca de um clique, acabam entrando numa trend e aí a informação que é necessária acaba se perdendo. Eu vejo assim, né? Muitos colegas médicos, eles trabalham de forma completamente equivocada. Então, a tradução literal do inglês de evidência é prova. Então, o que ela acabou de falar é assim, você coloca lá um tratamento. Ontem faleceu um colega catarinense seu, não sei se vocês viram, um rapaz de 31 anos que fazia medicina da longevidade. Provavelmente usava substâncias não aprovadas. Por que morreu? Provavelmente de infarto. Então, o combate que eu, como professor universitário, faço peremptoriamente é esse. Assim, quando eu falo com os meus alunos, pós-graduandos, residentes, eu sempre falo isso. Eu tenho um exercício que eu faço que é legal. Eu pego um Instagram e olho lá, o Instagram de quem tem 2 milhões, 3 milhões, e falo, olha, vê o que você acha legal de falar. Entendeu? Que é justamente o que a gente está alinhado aqui para falar para você, trazendo um programa sério como o seu, uma informação bacana. Eu acho que é por aí. Informação, gente, salva vidas e nessa mesma proporção também pode destruir vidas. E por isso que é a importância da gente trazer aqui profissionais sérios para trazer a informação e o debate à tona. Falando a respeito da menopausa, que é esse assunto que a gente se propôs no bate-papo de hoje, eu queria entender por que ainda hoje falar sobre menopausa é um tabu. É difícil, começando pela doutora. Olha, eu acho que é difícil, é um tabu, porque primeiramente é um período de fragilidade na vida da mulher, né? Então a mulher, ela está fragilizada nesse período, então ela tem um pouco de vergonha de falar sobre as dificuldades que ela vai estar passando no dia, né? Então, até hoje eu tive uma situação muito engraçada. Eu estava na manicure fazendo a unha e a minha manicure que estava fazendo a unha, ela acho que tinha em torno de 49 anos, ela me falou. Ela começou a suar muito e, tipo, o salão estava gelado. E ela começou a suar, ela falou assim baixinho, é porque eu estou na menopausa. Tipo assim, com vergonha do que as outras pessoas estavam do lado. Aí a colega do lado escutou, aí todo mundo escutou, a gente começou a falar. Mas, assim, é uma coisa que envergonha a mulher, porque ela começa a sentir alguns sintomas, ela começa a ficar fragilizada, né? Então, ela tem vergonha de falar sobre esse assunto e por isso que acho que ainda é um grande tabu, tá? Pela fragilidade que Pela fragilidade desse momento que a mulher está vivendo, porque a menopausa significa o fim da fertilidade. Não é, doutor? Eu vou fazer um desafio para vocês, posso? Não Por quero favor, tomar seu protagonismo. Nos provoque. Imagina essa mulher que a Isabela falou, que tem 48 anos. E ela está no climatério, porque ela está com sintoma climatério. Como é que ela vai viver os próximos 30 anos se a expectativa dela, como mostrou o Kleber, 78 anos? Como é que vai ser a vida dela? Como é que vai ser a enquete que você colocou ali? Eu vou fazer uma colocação que eu acho pertinente. Quando você fala de vergonha, imagina eu que trabalho com assoalho pélvico, com mulheres que perdem urina. Como é que essa mulher se sente? Climatério, perdendo urina, seca, não tem ânimo para trabalhar. Como é que ela vai viver 30 anos? Eu que sou fã de mulheres, eu trato de mulheres há 40 anos, como vocês viram ali. Foi a ginecologia que me escolheu. Eu fui dar plantão na periferia, eu olhei aquilo, eu queria ser urologista, não deu tempo. Então eu fiz ginecologia e faço uma parte relacionada, entendeu? Então assim, o desafio é esse. E quem que vai cuidar de vocês? Vai ser a Isabela, porque eu tenho mais o quê? 10, eu tenho 62 anos, mais 10, 15 anos de profissão. Olha como a gente tem que entender. Entendeu? Não é só... aquela enquete que você colocou ali é maravilhosa. Como é que é a relação dela com o trabalho? Como é que ela tem energia? Exatamente. O calor. Imagina na televisão, você entrevistando uma mulher bonita como ela, como você, tendo calor. São situações Olha que coisa desafiadoras. desagradável.
Que a mulher passa a viver borrar a maquiagem. e não consegue conduzir ali no dia a dia. Mas tem tanta informação, Dani. Então, mas aí o que acontece? O que eu imagino? Porque estudando sobre o assunto, os relatos são praticamente os mesmos. Demora um tempo até a mulher entender que aquele calorão não faz parte de um dia muito quente, que aquela alteração de humor que tantas pessoas da volta dela estão reclamando não faz parte, de repente, de um período de TPM comum que ela estava acostumada. Enfim, ela demora um tempo até entender aquela menstruação irregular, enfim, é um processo. É um processo. Eu acho até que os calorões elas conseguem aceitar de forma mais fácil porque é mais disseminado. Agora, a questão da mudança de humor, a maioria das mulheres não associa que aquela mudança de humor, aquela grande irritabilidade está associada à menopausa. Então, muitas assim ficam chateadas, irritadas, não entendem por que aquilo está acontecendo. E talvez se alguém tivesse falado, olha, é normal você passar por isso nesse período, talvez ela aceite esse período com maior facilidade e consiga viver um pouco melhor, sabe? O sono. O sono. O sono. Uhum. O sono, eu acho que é um... Né? Você Sim. não acredita nisso? Acredito, com certeza. O sono é um sintoma que é pouco valorizado. Pensa na jornada da mulher. Vamos imaginar o ideal, né? 30 anos tem o primeiro filho e não dorme. Aí vem o segundo filho, terceiro filho, aí vem a menopausa. E aí... Quando ela pensa que ela vai conseguir dormir um pouquinho melhor... Sim. Aí ela começa a sentir esses sintomas da menopausa. Na adolescência e você está acordando à noite porque o sono não vai ser reparador, você vai ter o calor noturno, que é uma figura principal dessas. E aí eu pergunto, como é que ela vai estar? Ela está aqui entrevistando a gente. Entendeu? Como é que você vai passar os 30 anos... ou mais até, né? Porque nos estados do sul, sudeste, onde ela vem, ela é catarinense, se vivem mais, até os 82, 80. Então, assim, imagina que você vai passar 48 anos na sua vida, depois mais 40 anos, sei lá, 35 anos, passando mal, com esse monte de informação que a gente tem. Então, assim, eu faço um apelo a você, que é um excelente comunicador, que peça a essas pacientes que procurem. Tem diversas maneiras de procurar, tem ambulatórios públicos que fazem isso. Aqui mesmo no centro tem o Centro de Referência da Mulher. Exatamente, existem caminhos para melhorar e dar a essa mulher qualidade de vida. Eu trabalho no Hospital Ipiranga, temos lá a Tereza, que é responsável pelo climatério, menopausa, sexualidade, é importante. Lugar para se tratar. Entrar em contato com esses profissionais. Peguei dados aqui do IBGE, gente, porque eu gosto de dados para compartilhar, porque os dados eles trazem uma realidade, um recorte, obviamente, mas eles trazem uma dimensão de quantas pessoas são afetadas. Para você que me assiste, entender que você não está sozinha, ou você que é marido, filho, vocês não estão sozinhos e podem, é claro, ajudar suas mães, suas esposas. Temos 30 milhões de mulheres vivendo aí na faixa etária do climatério e menopausa, ou seja, 7,9% da população feminina. Porém, gente, olha isso, apenas 238 mil foram diagnosticadas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. E digo mais, em contrapartida, uma revista científica que chama Climateric, ela indica que 82% das brasileiras nessa faixa etária apresentam sintomas que comprometem a sua qualidade de vida. Ou seja, são mulheres que falam, olha, eu não estou bem, porém não buscam ajuda, que é exatamente isso que você estava trazendo aqui pra gente. A Climateric é uma... desculpa, fala você. Pode falar. Não, primeiro as mulheres, por favor. Não, o que eu ia dizer é que você falou isso da queda da qualidade de vida, eu vejo que assim que esse é o suprassumo do período do climatério e da menopausa. É a queda da qualidade de vida que aquela mulher tinha. Então ela vivia bem, chega um momento que às vezes é quase que abrupto, o sono dificulta, ela perde o desempenho no trabalho, a cognição reduz, engorda, então a qualidade de vida ela acaba declinando muito, sabe? E muitas não procuram ajuda, às vezes por achar que não há um caminho, que não há o que fazer e que não existem tratamentos que podem melhorar isso daí, sabe? Então acho que a gente falar sobre isso é muito importante, porque há sim caminhos, há sim tratamentos onde a gente pode focar na melhora da qualidade de vida dessa mulher, sabe? Olha o tamanho do número que você falou. 30 milhões de mulheres no Brasil se encontram nessa climatério/menopausa. Exatamente. 8% delas, 8 milhões, são consideradas
tratadas. E 240 mil, segundo o dado da Climatério, que é foram de fato diagnosticados. Que é uma revista especializada nisso, né? Inclusive o presidente da Associação Médica Brasileira, o Dr. César Fernandes, ele é um grande especialista. E a Climatério, que é uma revista nacional. Então, assim, muitos autores nacionais, durante a confecção do meu doutorado, a gente analisava muito isso. Eu adoro o número também. O que eu entendo? Por que só tem 240 mil pessoas? Porque a gente não tem necessidade de informar o nosso sistema. Entendeu? Por exemplo, eu atendo uma paciente, Isabela também deve passar por isso, você não tem obrigação de notificação, então é uma base de dados. Então esses dados se perdem muito. Mas assim, do IBGE você não pode fugir. 30 milhões em 200 milhões de brasileiros, 210, é muita gente. É muita gente. Por que essas pessoas não procuram tratamento? Exatamente. Foi a partir daí que eu comecei o nosso bate-papo para tentar entender o tamanho do nosso tabu, né? Se é nesse medo que a mulher tem, nessa vergonha que ela sente, se negligencia, se acha que realmente, não, eu vou esperar passar porque isso é um processo natural, enfim. São questões aí que estamos provocando você que nos assiste para você entender se você está vivendo esse momento que existe sim uma outra forma de você viver esse período e não precisa ser a base do sofrimento, não é? A vergonha, né, Dani? A vergonha. Vocês falaram disso, né? Exato. Como é que você vai se expor, né, e chegar... Eu acho que, nesse aspecto, as mulheres ginecologistas, que hoje são a maioria, elas têm muito mais ouvido do que nós homens. Eu também tenho ouvido porque eu gosto de todo o período. Como eu trato mais das mulheres mais experientes, 45 plus, mais, né? Então, assim, eu sempre tive ouvido nisso, tive muita preocupação com isso. Mas tem esse dogma, como você falou, não sei se você usou essa palavra, não cheguei a que usar é essa associado... palavra, mas eu acho ela perfeita. Tratamento de climatério tem que ser tratado com medicamento, hormônio da câncer. Não tem nada disso, gente. Você tem diversos tratamentos fora dos tratamentos hormonais que são absolutamente... Acho que é importante, Isabela, né? Comentar, você que é jovem, você tem opção. Você precisa querer enfrentar isso aí, mas você tem várias opções de tratamento. Várias alternativas. Eu digo mais, além do tratamento medicamentoso, sabe o que é um grande tratamento também? É o olho no olho, sabe? Você sentar na frente da paciente e você acolher tudo aquilo que ela está sentindo, sabe? Porque eu vejo muitas pacientes que não encontram profissionais onde elas se sintam acolhidas. Às vezes o profissional vai dizer, isso é normal, siga a tua vida assim e vida que segue. Às vezes você tem que sentar e fazer o básico, olhar no olho, acolher, escutar e orientar, explicar que sim, é normal, mas que tem vias alternativas a gente tornar a vida dela um pouco melhor, sabe? Então, eu acho que o olho no olho ainda é um grande tratamento para esse período. Como o olho no olho é um grande tratamento, pegando um gancho que a doutora trouxe para a gente, vamos então trazer para você informações do que é de fato esse período. Temos 3 palavrinhas aqui que eu gostaria de ter mais entendimento para a gente aí ter um ponto de partida comum. Temos perimenopausa, climatério e menopausa. Expliquem pra gente o que são esses termos, quais são as diferenças entre eles. Pode começar, Isabela. Vou começar falando então sobre o climatério. O climatério, ele é um período, tá? Então é um período da vida da mulher onde há a transição de uma mulher que era fértil para uma mulher que vai entrando no seu período não mais fértil, tá? Então é um período de mudanças hormonais, de declínio da sua fertilidade, de diminuição da sua produção hormonal, tá? Que vai acarretando alguns sintomas físicos, clínicos, tá? Então, assim, diminui essa produção hormonal, mas ainda há uma certa produção hormonal, tá? De que idade que a gente está falando, mais ou menos, que pode vir a começar esse climatério? O climatério, por volta dos 40 anos, 43, tá? Porque o período da menopausa, a gente diz que o comum é entre 45 a 55. Então, o climatério é um período que antecede, na verdade, a data da última menstruação, tá? Então, é um período marcado pela queda da produção hormonal. Eu estava pensando aqui, se eu fosse a paciente e esse olho no olho, um olho lindo desse, um olho lindo desse, eu ia ser acolhida. Eu ia ser acolhida. Eu vou te fazer uma provocação. Bora. Esse período fértil hoje mudou. Porque você pode ter mulheres que engravidam nesse período.
eu costumo dizer, que é mais ou menos a definição que a Febrasgo usa, que a gente tem o climatério, esse período que vai dos 45, vamos dizer assim, aos 70. Tá. Isso é o climatério. E o que divide ele ao meio é o fenômeno menopausa. Isso, acho perfeito. Que fica legal. Então, assim, há mulheres, a Cláudia Raia é um exemplo, ela engravidou com 55 anos. Olha aí, gente, o nosso sistema reprodutivo aparecendo para ilustrar o nosso bate-papo. Imagens de João Capellini. Bonito. Muito bonito, não? Desculpa te cortar, só para trazer essa... Estávamos falando de Cláudia Raia. Eu acho que o mais legal dessa história, imagina que a pílula entrou na vida da mulher nos anos 60, tá? Até então você não tinha muito como separar o período que você queria ter filho, não. Você usava lá a metodologia Billings, naquele período mais fértil, onde você tinha finlância, enfim. A partir desse momento, o mundo te deu uma oportunidade de você escolher fazer o que você quer. Tá. Legal? Então, assim, você pode postergar a sua maternidade, né? Pode congelar óvulo, você engravida quando você quiser. Você pode entrar, vamos dizer assim, no climatério e escolher como é que você quer ser tratada. Entendeu? Eu acho que é importante isso. A gente tem a dimensão... não pode mudar é a data da menopausa, tá? Então, assim, escolher quando poder ter filhos, a gente pode. Escolher como viver o climatério, a gente pode. Agora, porém, a data da menopausa, que é quando completa 12 meses da data da sua última menstruação, isso a gente não tem como tardar. Não existe, assim, um tratamento, um remédio, alguma coisa que tarde esse momento da menopausa. A triste realidade que a doutora Isabelle está trazendo aqui para o nosso bate-papo. Não chame de triste, né? Mas é importante pontuar. Não chame de triste, é um período biológico, sabe? Acho que a gente não pode olhar... um outro momento. Isso. E tem muito a ver também com a sua história de seus antepassados. Que é mais ou menos quando aconteceu com tua avó, com tua mãe. Eu ia Vai acontecer com a tua filha. Sobre isso. Isso tem mais a ver, por exemplo, com a data da primeira menstruação? Tem alguma relação com isso? Tem a ver com fatores hereditários, né? Como foi com a sua mãe, com a sua avó? Ou estresse, por exemplo, pode ser bastante determinante? Olha, teoricamente você nasce com uma quantidade de óvulos que você chega ali na adolescência, você já gastou metade disso e durante a sua vida reprodutiva, lá vamos dizer assim, dos 15 aos 45, você tem 30 anos para gastar aí 400 mil óvulos. Isso aí é a fisiologia normal. Acontece que ela falou uma coisa que é importante. Se sua avó parou de menstruar aos 55, provavelmente sim. Só que você não está sobre os mesmos efeitos que sua avó estava. Né? Imagina, ela que veio de Florianópolis para cá. Aqui tem estresse, violência, tal. O paulistano não é tão acolhido, né? Não é tão acolhedor. Mas veja isso. Então, é importante saber. O início que a menarca tem muito a ver com o estímulo visual. Por exemplo, se as crianças veem muita televisão muito cedo, olha que interessante, você vai ter uma tendência a iniciar a menarca, que é a primeira menstruação, mais cedo. E com a alimentação também do período, né? Então, por exemplo, meninas novas que ingerem muitos alimentos que podem conter algum tipo de hormônio, né? Dependendo de alimentos industrializados, isso também pode antecipar a menarca, que é quando a menina começa a menstruar. O desbloqueio desse eixo, que se faz com esses olhos lindos aqui que a gente estava falando, ele vai afetar o desbloqueio do eixo neuroendócrino. Essa menina vai... Então, se vocês acompanham Instagrams de pessoas sérias, de psicólogos infantis, eles falam, eu não vou falar o nome aqui, obviamente, mas assim, eu tenho uma neta de 4 anos, ela não assiste televisão. E o adolescente, se você perceber que o governo proibiu o uso no celular, porque ao ficar olhando a tela, ela está tendo uma informação que ainda não está legal. E isso vai impactar na vida dela, na escolha dela, em tudo que ela vai fazer na vida dela. Então, vamos dizer que se você tem um período para gastar essa sua vida reprodutiva, bem colocado aqui pela colega, assim, você não vai conseguir tardar a sua última menstruação. Mas você pode se programar para ela. Acho que é assim. Livre-arbítrio, Dani. Sim. Programar não, se preparar, sabe, para o envelhecimento mais saudável. Porque, por exemplo,
se a mulher ela perde a qualidade de vida durante o climatério e a menopausa. O que ela deve fazer? Antes dela chegar nesse período, ela adotar um estilo de vida mais saudável, de uma alimentação legal, de uma atividade física, de um sono de qualidade, de forma que quando ela chegar nesse período, ela já tem um estilo de vida que vai sim favorecer para que a qualidade de vida dela não caia tanto, sabe? Então, acho que esse é o grande ponto da informação. As mulheres se informarem sobre isso de forma que elas possam adotar um estilo de vida mais saudável antes mesmo que esse período conturbado chegue e aconteça, né? Isso é muito bacana e é para isso que nós estamos aqui hoje. Temos perguntinha, inclusive, da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos lá, pergunta da Patrícia Lima de Goiás. Patrícia, seja muito bem-vinda à sua consulta, viu? Boa tarde, primeiramente quero parabenizar o programa, assisto sempre que posso, muito bacana, viu, receber o seu relato, ficamos muito felizes pela sua parceria de estar sempre ligadinho aqui no Consulta ao Doutor. Quais exames principais, olha que interessante, para saber se está no climatério e na menopausa? Tenho 51 anos, minha menstruação está irregular. Vamos ajudar a Patrícia? Quer começar? Quer que eu Pode fale? começar, Isabela. Primeiro. Bom, Patrícia, boa tarde. Primeiro de tudo, o mais importante é a consulta clínica, tá? Através dos teus sintomas clínicos, a gente vai conseguir dizer se você está no climatério ou então na menopausa. Os exames, eles podem nos ajudar, mas pensando que você já tem 51 anos, que você já está com os ciclos menstruais irregulares, eu já posso certamente te afirmar que sim, você está entrando no período do climatério, tá? Existem algumas dosagens hormonais que nos ajudam, porém elas não são essenciais para a gente diagnosticar o período, tá bom? Quer complementar, doutor? Eu gostaria de só acrescentar alguma coisa que é meio da saúde pública, que é a mamografia, que deve se iniciar aos 40 anos, um ultrassom transvaginal, Papa Nicolau obrigatório e sempre alertar da possibilidade de sempre vacinar e osso, densitometria. E os exames de sangue, né, do qual você se referia, eu acho legal também lembrar da tireoide. Certo, com certeza. Isso também é importante. Eu acho que esse é o fundamental da pesquisa. O sistema público, inclusive, ele é muito rico nessas coisas. Não é difícil hoje, isso está na grade do Ministério da Educação, da Saúde, perdão. Certo, mas lembrando, doutor, isso que o senhor falou, são os exames que a gente pede no período para avaliar como é que está a saúde da mulher. Mas para diagnosticar climatério ou menopausa, sintomas clínicos, tá? Consulta clínica, como você está, isso já é o suficiente para a gente conseguir diagnosticar o período. Inclusive, tem uma coisa bacana, aproveitando isso que você falou. É muito comum alguns ginecologistas pedir dosagem de testosterona em mulheres. Deve estar por aí essa pergunta. Não adianta. Não há um método fidedigno. Para você que está gostando aqui do programa do Consulta ao Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais a respeito de menopausa. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor, o melhor. A sua consulta com hora marcada está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, o nosso bate-papo hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é logo menos, estamos falando a respeito de climatério e menopausa, desse período da vida da mulher que é bastante desafiador. Daqui a pouquinho a gente vai adentrar os sintomas que muitas mulheres compartilham ser difíceis. Esses sintomas, eles interferem, é claro, na qualidade de vida, na relação da mulher com seu parceiro, na relação da mulher com o seu trabalho. São inúmeros os desafios e a gente vai falar a respeito, sim, de tratamento, das alternativas que estão disponíveis para nós, mulheres. Bate-papo franco, olho no olho. Se você lembrou de alguém aqui, esse nosso programa é importante. Estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilha o nosso link de transmissão. Estamos no segundo bloco, mas cheios de informação ainda para passar para você. Te convido também a você fazer parte aqui do nosso bate-papo. Encaminhe a sua dúvida, o seu relato para a nossa conversa, que os nossos especialistas estão, é claro, super dispostos a te orientar, a te responder pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo ainda lá no Instagram, no @consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, gente. Desafios da menopausa. Na sua opinião, as mudanças e dificuldades na relação com o seu parceiro
Hormônios e impactos na saúde têm sido bem desafiadores ou a influência, os impactos na vida profissional? Clica lá na alternativa que iremos trazer, é claro, muito conhecimento para você. Para quem chegou agora, deixa eu apresentar a vocês os nossos doutores que estão aqui conversando, compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Doutora Isabela Figura, ginecologista, e o doutor Carlos Delroy, que é uroginecologista. Aproveito, é claro, para agradecê-los mais uma vez. A gente que agradece. Obrigado. Vamos adentrar, gente, falar um pouquinho sobre os sintomas. A gente, inclusive, preparou uma telinha para falar sobre os sintomas no climatério e quais são os sintomas, de fato, da menopausa bastante característicos. E aí eu queria a explicação de vocês se existe, de fato, essa diferença. Vamos lá, telinha para a gente entender. Sintomas durante o climatério. Temos ondas de calor, alterações no ciclo menstrual, insônia, ansiedade e a secura vaginal bastante significativos. Gostariam de comentar esses sintomas durante o climatério ou a gente já passa para a próxima e vocês comentam os dois? O que vocês preferem? Não, passa para a próxima. Para a próxima? Faz um Então comentário vamos só. entender agora os sintomas que são característicos da menopausa. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. A gente quer saber a diferença, como que a gente consegue diferenciar esses períodos. Sintomas durante a menopausa, calafrios e suores noturnos, mudanças no humor, perda de libido e as alterações do sono como mais característicos. Vocês concordam, discordam? O que vocês podem trazer aqui de informações para a gente? Acho que está perfeito, é exatamente isso. Quero dizer que os sintomas de alteração menstrual, acredito que sejam os sintomas mais comuns do período do climatério. Não sei se o doutor percebe isso. Mas a irregularidade menstrual marcada por, às vezes, vários meses sem vir a menstruação. E quando a menstruação vem, normalmente um fluxo muito intenso, que dura muitos dias, que acaba atrapalhando muito a vida da mulher. Isso é extremamente comum nesse período do climatério, tá? Então, antes da menstruação parar de vez, passa por esse período super conturbado de ciclos irregulares e de fluxo extremamente intenso. São bastante característicos. É interessante isso, né? Acho que a insônia é outra coisa que atrapalha muito. Onda de calor, insônia. Mas o fluxo menstrual, eu acho que é... Acho não. Ele é o mais determinante. Ele é o mais determinante. Porque... Posso dar uma explicaçãozinha aí? Por favor. O estro, que é o cio da fêmea da natureza, e a única fêmea da natureza que entra no estro mensalmente é a mulher, por isso que a palavra menstrual. Tá. Então, se esse ciclo ele não vem, porque é uma opção dela menstruar ou não, esse é assunto para outro programa, e quando ela percebe que ele está sumindo, ela fica preocupada. Será que estou grávida? A Cláudia Raia ficou grávida. Pô, será que eu estou grávida? Não, mas eu estou com calor, eu estou irritada. Mudança de humor, insônia. Aí vai juntando as outras pecinhas. E existe uma maneira tranquila de você ver isso, que é aplicar um questionário de qualidade de vida, né, Isabela? Você estudou isso, é fácil. Que você aplica. Olha, você está definido, como a Isabela falou, você não precisa pedir exame hormonal. Se você aplicar um questionário, ou perguntas, né, Isabela? São muito características. Você vai e que vão acolher essa levar... pessoa e você vai dizer, olha, você precisa optar por um tratamento. E aí nós vamos para outra parte do nosso esquema, que é tratar. Os sintomas que você colocou ali na tela, acho que são 9 ou 10, acho que são 10, né? São exatamente isso que as mulheres têm que se preocupar nesse período. Eu acho que sintomas que se relacionam muito é a questão da insônia, dos calorões e da irritabilidade. Eu acho que vira uma bola de neve, né? Porque, veja, se a mulher está com calorões, ela acaba tendo vários despertares noturnos devido às ondas de calor, tá? Então, isso acaba gerando a insônia. No dia seguinte, ela está o quê? Irritada. Ela está irritada, tem novas ondas de calor, isso piora a ansiedade. Então, assim, são sintomas que acabam se somando e um prejudicando e arrastando o outro. Tá surtando. Tá surtando, exatamente. E o último aí que passou batido é a secura vaginal. Isso é um assunto bacanérrimo da gente falar também. Isso é uma coisa importante que você falou, né? Tudo ali vai modificando. Inclusive, também temos questões com relação a todo o trato urinário, né? A mulher, nessa fase, ela passa a ter muito mais infecções, não é, doutor? Só para você ter ideia, 1 em cada 3 mulheres americanas acima de 45 anos tem incontinência urinária. 1 em cada 6 tem aquela bexiga nervosa.
e 1 em cada 10 tem algum tipo de bexiga caída, esse tipo de coisa. 1 em cada 12 tem câncer de mama e 1 em cada 10 tem endometriose. Entendeu? Então, você está num universo gigantesco de problemas. A infecção urinária, ela persegue a vida inteira adulta da mulher. E no climatério, se ela não tiver devidamente tratada, ela vai também... Eu fico imaginando, né? Como é que uma mulher que não dorme à noite, que tem mau humor, que se sente de aumento de peso e a vagina dela não lubrifica, como é que ela vai estar disposta a ter um relacionamento com o seu parceiro? E aí fica muito difícil a convivência, por isso que é tão importante a gente trazer informação, porque aí a gente está falando sobre uma condição específica da mulher que demanda aí, claro, o tratamento, mas também o companheirismo do parceiro. E falando a respeito dessa questão do engordar, isso é bastante significativo, não é, doutora? Eu acredito que é, porque eu acho que isso afeta demais a autoestima da mulher, tá? A mulher que está no climatério, na menopausa, ela acaba tendo uma queda significativa no seu metabolismo. Então, antes, aquilo que ela comia e a atividade física que ela fazia era suficiente para ela estar num padrão de peso. No climatério, na menopausa, é muito diferente. Com o metabolismo mais lento, ela vai precisar fazer uma readequação alimentar e de atividade física para que ela tenha um corpo, assim, que ela se aceite, que ela se goste. Então, é muito importante essa questão de alimentação e atividade física, tá? Porque a maioria das mulheres na menopausa acabam ganhando peso e principalmente é uma gordura centrípeta, ou seja, a gordura abdominal que nós mulheres detestamos, aquela que tanto nos incomoda. Exatamente. Esse ano, no final do ano, uma revista americana, Obesity, médica, publicou uma coisa bem bacana. Depois, se você quiser, eu mando para você isso. O que a mulher precisa fazer? Na verdade, mulheres e homens, mas a mulher é mais sensível, como a Isabela falou, né? 150 minutos, atividade física de 150 minutos por semana, dividido em 3 partes. Flexibilidade, força e movimento. Flexibilidade, força e movimento. Porque não é só ir para a academia. Imagina o seguinte, você passa 12 horas do seu dia no estúdio, aqui no box. Aí você vai para a academia, só que você não precisa ir para o verde, caminhar no parque, fazer exercício, entendeu? Você tem que levar essas condições da mulher da vida moderna. Ela deve ingerir entre 1 a 1,5 grama de proteína por dia, dividido em 2, 3 refeições. E aí tomar 3 coisas, vitamina D, não precisa nem dosar, né? Vitamina D, cálcio, magnésio, e basicamente oligoelementos, zinco, qualquer preparo, não precisa ficar dosando essas coisas, porque nem dá. Com isso, e como a Isabela falou, quando começa o período da falha, né, das regras, vamos dizer assim, essa diferença do que você gasta, porque você ganha, aumenta, por isso que você... Então, o que vocês chamaram a atenção? Se você traz isso assim, você não precisa parar de comer. Você precisa aumentar o que você perde. E a resposta está no músculo. Quanto mais força você faz, e aí você vai adaptar a sua vida. Entendeu? Que é uma coisa que a gente sempre traz no nosso bate-papo, a importância da gente cuidar da nossa poupança de músculos, né? O melhor investimento que a gente faz, inclusive pensando na nossa velhice, né? No nosso envelhecer. É isso que eu ia falar. Não importa a atividade física que o indivíduo faça. Ele tem que fazer a musculação. Então, por exemplo, se alguém vai correr, vai fazer pilates, vai fazer alguma coisa, ela precisa também fazer um exercício de força. Então, a gente precisa construir músculos, né? Porque a nossa queda de taxa muscular começa a partir dos 30 anos. Então, eu com os meus 32 anos, minha taxa muscular já está lá embaixo, entendeu? Então, a gente precisa construir músculos para ter músculos no envelhecimento. E também isso é mais importante para a mulher que está na menopausa, que isso aumenta muito a taxa de osteoporose. A gente não falou sobre isso, tá? Que é a perda de massa óssea. E para diminuir essa perda de massa óssea, o exercício físico resistido de força, de musculação, é extremamente importante para diminuir essa taxa de perda de massa óssea. Junto com o cálcio, com a vitamina D, perfeito. Que você, numa dieta... Nem precisa tomá-lo, mas você organizando 1,5 grama de cálcio e 50 mil unidades de vitamina D, você pode tomar dividido na semana, ou no mês, ou injetável.
Entende? Que a informação que a gente falou no começo, né, Isabela? Que eu escuto, às vezes, os níveis normais e os adequados. Aí eu quero morrer. Quero morrer. Não existe isso, não tem necessidade. Então, porque senão você fala assim, pô, você está num programa bacana, mas a pessoa que não tem condição de comprar, ela não pode usar? Não pode. Ela tem que adaptar ao que ela tem, perder um tempinho ali com o que come, né? E você vai conseguir colocar esses oligoelementos dentro da sua vida. Lembra que a gente falou, quantas mulheres que você falou? 30 milhões. 30 milhões de mulheres vivendo aí nessa 30% faixa. da nossa população está obesa. Exatamente. Nós temos aí um contingente de 9 milhões. Olha que maluco. 9 milhões de pessoas que têm uma doença do século, né? Que é a obesidade. Por isso que, olha, o que eles estão trazendo aqui de informação para a gente é a chave que a gente precisava, viu? Vamos de perguntinha da nossa audiência? Pergunta na nossa tela, nossa audiência querida, mandando aí bastante perguntinhas, bem participativa. Edna Moura de Salvador. Edna, seja muito bem-vinda a essa consulta. Tenho 52 anos e minha menstruação está muito forte. Às vezes vem 2 vezes no mês. Será que já estou na menopausa? É essa irregularidade que você estava trazendo para o nosso bate-papo, doutora? É exatamente essa. Edna, se você ainda está menstruando, você ainda não está na menopausa, certo? Tá? Mas é importante, assim, que a tua rotina ginecológica esteja em dia. Porque a gente precisa ver, será que você está menstruando 2 vezes ao mês devido a uma irregularidade menstrual? Ou será que tem alguma comorbidade que está fazendo você menstruar tanto? Como, por exemplo, um mioma, um pólipo dentro do útero. Então, é importante fazer a rotina ginecológica para afastar outras causas, tá? Se outras causas são afastadas, pode ser que essa irregularidade se dê somente ao período do climatério. Que aí Concorda, é importantíssimo doutor? também pontuar. Eu quero chamar a atenção. Dá para colocar de novo a pergunta da Edna? Podemos colocar. Diretor, Eu coloca vou- pra gente a pergunta da Edna de Salvador. Edna, obrigado pela pergunta, mas tem uma coisa ali que eu queria chamar a atenção. A minha menstruação está muito forte. Às vezes vem 2 vezes no mês. Lembra que nós falamos? O calendário é baseado. 2 vezes no mês forte. Como que a gente quantifica o forte? Ah, boa. Com absorvente. Ela fala assim, eu uso tantos absorventes. Aí eu pergunto, eu faço esse raciocínio com não dá conta. os alunos, os residentes, né, que são médicos de informação. Como é que você quantifica essa perda? Muito fácil. Pesa o absorvente antes e depois, para você saber. Um ciclo normal deve bater em no máximo, entre 50 e 150 ml. Não pode passar disso. Então, se você usa um absorvente maior, ele encharca mais e você gosta de trocá-lo, você vai usar mais. Mas o que interessa é o quanto você perde. Para jovens que nem vocês, existe a alternativa do coletor menstrual, Mais fácil que é quantificar. muito mais objetivo. Então, você tem lá o coletor de 5 a 35 ml. Ele é desconfortável. Mas à medida que você aprende, você fala assim, doutora, esse mês eu perdi num ciclo 10 copinhos no dia que eu joguei lá 10 Porque ml. isso é importante como informação para pra dizer você para trazer ela pro ginecologista, que ela né? falou. Existe uma regrinha aí que chama Palm-Coin, né? Que são as patologias. É um termo em inglês, mas só para saber que as causas que a Isabela falou. Pólipo, mioma, adenomiose, por aí o causa ovariana, endometrial. Isso deixa para gente. O importante é levar ao médico a quantificação. Entendeu? Se você pensar bem, quem é que ensinou as mulheres a escolher o seu absorvente? A vida e as dificuldades que elas enfrentaram ao longo da vida. As propagandas da televisão também, Também. né? Ou A foi a Sempre mamãe? Livre. Começa com a mamãe, confesso. Mas nem Porém, todas, depois de um é. tempo, a gente Ou vai... a vovó? Isso depende da família, né? Depende da cultura. Sim. Então, se você vai lá, onde que está o absorvente na farmácia? Na prateleira de baixo. Porque é uma coisa de uso comum. Mas tem tanta coisa, né, Isabela, para tantas opções, oferecer, tantas que o legal é variedades. quantificar. Exato, mas eu adorei. Essa dica que a gente trouxe para a Edna foi sensacional, Edna. Vai ajudar. Obrigada, viu, pela sua contribuição. Vamos de mais perguntinha da nossa audiência. Sei que o nosso tempo é curto, vou pedir até para vocês serem um pouco mais enxutos na resposta, mas vamos tentar responder todas as nossas perguntinhas.
da Marlice Bernal, de Manaus. Marlice, seja muito bem-vinda, viu? Olá, boa tarde. A menopausa emagrece ou engorda? Estávamos aqui falando a respeito desse sintoma característico que é o engordar, porque eu perdi muita massa e queria saber se tem relação. E aí, doutores, o que a gente traz de informação para a Marlice? Super tem. Então, aumenta a quantidade de massa gorda e diminui a quantidade de massa magra. Então, às vezes, uma mulher que já é muito magrinha, muito sequinha, o que vai acontecer? Ela vai achar que ela emagreceu ainda mais. Mas por quê? Porque ela perdeu músculo, né? Tá? Então, aumenta essa perda de massa muscular. Perfeito. Excelente a pergunta. Acho que a resposta está... Para a gente ser objetivo, está dada. Isso aí. Exato. Vamos de mais uma perguntinha. Ainda quero trazer o resultado da enquete. Temos 4 minutos, vamos ser rápidos. Eliane Pereira, seja bem-vinda, Rio de Janeiro, boa tarde. Creatina faz bem na menopausa ou é mito? Vamos lá para o doutor. Parabéns pela pergunta. Não é, eu ia falar isso. Que legal. Creatina tem que ser usada para toda mulher. Não faz mal para o rim. Você pode calcular 1 grama a cada 10 quilos de peso ou simplesmente comprar de 3 gramas e acabou. Então já sabe que você pode investir aí na tomar sua com a creatina. E comida. Com lembrando a da ingesta comida. hídrica adequada, né? A mulher precisa beber água. Isso é importante para também não Já comprometer não foi outros incontinente, hein? órgãos. Dá tempo de mais perguntinha ou vamos de enquete? Vocês colocam aí na tela. Então vamos de enquete. Perguntinhas, então a gente continua respondendo no Instagram, combinado? Combinado. Fechado. Então vamos lá, desafios da menopausa. A alternativa vencedora, 54% dos votos, hormônios e impactos na saúde. Queria que vocês falassem sobre isso e tentassem trazer aqui para a gente um pouquinho, rapidamente, obviamente, sobre as alternativas que a gente tem de reposição hormonal que temos, elas estão à nossa disposição e combatendo um pouco o mito de que pode dar câncer. Perfeito. Quer começar, doutor? Não. Pode. Bom, hoje em dia a gente tem inúmeras possibilidades de reposição hormonal, tá? Basicamente, a gente repõe 2 hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. A gente pode repor esses hormônios através de comprimido, através de gel, através de adesivo, através, assim, de comprimido associado a um diumirena. Então, alternativas tem várias, inclusive alternativas no SUS, tá? Hoje em dia, a gente já sabe que a reposição hormonal, quando bem feita e quando bem indicada, ela não vai aumentar a chance de câncer, tá? Mas a gente precisa fazer algumas perguntas para a mulher, saber como é que tá o histórico dela dos antepassados, de familiares de primeiro grau, para saber se essa mulher não teve câncer, se os familiares não tiveram câncer. Então, quando bem indicada, ela é extremamente segura. Mas precisa ser avaliada indivíduo a indivíduo. Isso, e também não é assim fazer reposição hormonal e a mulher nunca mais voltar na consulta. Ela precisa regularmente estar passando em consulta para todos os anos a gente ficar estimando o risco dela de fazer essa reposição hormonal ou não, tá? Mas hoje em dia os estudos já nos alegam a segurança. Adorei a resposta. E eu vi que ela fugiu de aquele assunto que ela falou, que é a evidência. Não usar chip. Olha, que legal. O chip, ele já foi usado no medicamento antigo. Posso falar o nome? Que não existe mais. Chamava-se Rizelli. Eu usei muito, vocês nem conheceram. E hoje você tem aí uma pleiade de homens não, médicos e médicas usando, nutrólogos e tal, implantando, porque isso gera renda. Não existe evidência médica para usar. Está no processo. Tá. Então, assim, chip de testosterona, chip de gestrinona, não. Porque você não controla a resposta, entendeu? Se você colocar, ele vai liberar, mas não existe nenhum estudo, portanto é que só existe em farmácia de manipulação e você não pode... Então, eu só queria deixar esse recado. Isso é importantíssimo, gente, para isso que estamos aqui hoje, para trazer informação para você. Tivemos muitas perguntas ao longo desse programa, então aviso que nós iremos sim responder cada uma delas lá no nosso Instagram, @consulta_ao-Dr.Hit-TV. Aproveito, gente, para deixar os contatos dos nossos doutores maravilhosos que compartilharam com a gente todo o conhecimento deles. Doutora Isabela Figura, ginecologista, Instagram, doutora Isabela Figura.gineco, super fácil, e o WhatsApp está aí à sua disposição, doutor Carlos Delroy, uroginecologista, o Instagram à sua disposição, doutor Carlos Delroy, o WhatsApp também à sua disposição. Muito obrigada pela companhia, gente. Até amanhã, nesse mesmo horário, 16 horas. Até mais.